Os protistas são organismos vivos que em suas células possuem somente um único núcleo verdadeiro e apresentam organelas localizadas em seu citoplasma. Sendo assim, esses seres são classificados como eucariontes. Eles formam um grupo de seres vivos extremamente diversificado, não se encaixando em nenhum dos reinos existentes, com animais, vegetais ou fungos. Mas os mesmos também compartilham características similares com esses grupos. A diversidade biológica dos protistas é bastante notável, pois em seus devidos ecossistemas, os protistas se mostram capazes de ocupar uma variedade de nichos ecológicos. Além de suas respectivas estruturas, eles exibem diferentes modos de locomoção, como cílios, flagelos ou pseudópodes. Sendo os protistas pertencentes ao grupo dos ciliados, também conhecidos como ciliófora, o foco do estudo de hoje. Ciliófora é um taxon monofilético de organismos celulares móveis. As mais de 8.000 espécies descritas podem viver em ambientes marinhos, de água doce e até mesmo em solo úmido. Podem ser sésseis, quando associados a um substrato, ou errantes, se locomovendo livremente. Todos os ciliados são heterotróficos, mas cerca de um terço deles são ecto, endocomensais ou parasitas. Uma característica muito importante desses indivíduos é que eles fazem parte do grupo dos alveolata. Esse grupo tem como característica diagnóstica a presença de uma camada de alvéolos corticais e microtúbulos logo abaixo da membrana celular. Esses alvéolos são sacos membranosos que conseguem uma maior resistência mecânica às células desses organismos e podem, inclusive, estar preenchidos por diversas substâncias. Esses seres recebem esse nome graças à presença de cílios, que podem ser usados para a locomoção ou obtenção de alimento. No caso da locomoção, os cílios podem estar modificados em cirros, que são cílios especializados em permitir um certo andar, digamos assim. Já em formas sésseis, essas estruturas possibilitam a capacidade de contenção, como, por exemplo, nas vorticelas. Os ciliados ainda possuem outras características marcantes, como a presença de dois tipos de núcleos, o macro e o micronúcleo, e a capacidade de reprodução tanto sexuada quanto assexuada. Com relação à nutrição, esses organismos possuem uma citóstoma, que seria como uma boca, e também uma citofaringe, que é uma estrutura que vai conduzir o alimento para dentro da célula onde será digerida. Esses organismos podem ser filtradores, predadores, se alimentando de outros protistas, bactérias ou até pequenos invertebrados, e ainda existem alguns que são herbívoros, ou saprófitos, que nesse caso são parasitas. Com respeito à reprodução, o método mais comum de reprodução assexuada desses organismos é a seção binária. Nesse processo, a célula-mãe se divide em duas células-filhas geneticamente idênticas. O processo envolve a duplicação do macronúcleo, responsável pelas funções celulares gerais, e a separação do micronúcleo por mitose. Outra forma de reprodução é por conjugação, onde existe a troca de material genético entre dois ciliados através de uma ponte citoplasmática temporária. Durante a conjugação, os micronúcleos dos dois organismos sofrem meiose, resultando em células haploides. Em seguida, ocorre a troca de micronúcleos e, após a fusão do material genético, formam-se novos micronúcleos diploides. Após a conjugação, os ciliados passam por várias divisões por fissão binária. E, por último, a autogamia, que ocorre sem a presença de outro organismo. Nesse processo, ocorre a fusão de núcleos dentro de um único ciliado, resultando em recombinação genética sem troca entre indivíduos. Isso é comum em momentos de estresse, quando os ciliados não conseguem encontrar parceiros. Estudar esses seres nos ajuda a entender melhor como a vida microscópica funciona e como diferentes organismos interagem no ambiente. Mesmo sendo pequenos, os ciliados têm uma grande importância biológica e ecológica, mostrando que há muito a aprender sobre esse mundo invisível.